Bienvenidos a esta sesión paralela, una de las últimas sesiones paralelas que ya tenemos de esta gran conferencia TICAL 2021. 2021. Entonces, en esta sesión vamos a tener tres excelentes conferencias, muy buenos trabajos que fueron seleccionados en soluciones que apoyen y fomenten el trabajo colaborativo interinstitucional. Y luego tendremos una plática muy interesante también en la parte del Internet Society. Entonces, pues bienvenidos todos de nuevo y vamos a empezar con la primera conferencia que es presenta Matías Deganis. Él es licenciado en Sistemas de Información, también es coordinador del equipo de SIU de Aguita en el Sistema de Información Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional, y el trabajo se titula Universidades compran, el resultado de 10 años de trabajo colaborativo con las instituciones universitarias argentinas. Entonces, sin más que agregar, Matías, el espacio es tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad de TICAL. Gracias, Marco, por la presentación. Bueno, mi nombre es Matías Deganis, como bien dijo Marco. Trabajo en el SIU, que es el Sistema de Información Universitaria, que depende del SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Dentro del SIU, digamos, para los que no lo conocen, el SIU desarrolla sistemas de gestión académica y también de gestión administrativa para las universidades nacionales y también organismos del Estado. Dentro de lo que es el SIU, digamos, lidero el equipo SIU de Aguita hace más de 6 años. El SIU de Aguita es el módulo de compras, contrataciones y patrimonio que utilizan las universidades y los organismos del Estado también. Y bueno, y Universidades Compran, digamos, es una de las soluciones que forman parte de lo que es SIU de Aguita. Bueno, el título de mi trabajo es Universidades compran, el resultado de 10 años de trabajo colaborativo con las instituciones universitarias argentinas, dentro de la temática soluciones que apoyen y fomenten el trabajo colaborativo interinstitucional. Bueno, el SIU estamos cumpliendo 25 años, hace 25 años que trabajamos en forma colaborativa con las universidades nacionales a través de nuestras comunidades de práctica. Y en ese marco, en estos últimos 10 años, digamos, Universidades Compran fue resultado del trabajo colaborativo que venimos haciendo. Bueno, ¿qué es Universidades Compran? Es una plataforma que consolida los procedimientos de compras y contrataciones vigentes de las universidades de Argentina. Digamos, es un portal público, totalmente público, no requiere de usuario y contraseña para el logueo, sino que es totalmente público. Pueden acceder, digamos, principalmente está destinado a los proveedores de las universidades, pero también pueden acceder a autoridades, alumnos y alumnas, y la ciudadanía en general que quieran ver cuáles son las compras y contrataciones que se están realizando en las universidades nacionales. Bueno, obviamente, Universidades Compran era un proyecto que ya lo teníamos en agenda los años anteriores, pero digamos, con la pandemia, digamos, que en marzo del 2020 se decreta en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, así que bueno, un poco producto de la pandemia se aceleró la idea del desarrollo. Es así que en el segundo semestre del 2020 comenzamos con el desarrollo de Universidades Compran. Más o menos nos llevó entre 4 y 5 meses todo el circuito de desarrollo. Y finalmente, el 4 de noviembre del 2020, el Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, lo pone en marcha a través del SIU, que es el Sistema de Información Universitaria. El sitio, bueno, como ustedes podrán ver, es universidadescompran.sin.edu.ar. Es una plataforma, es un sitio 100% federal, porque cualquier proveedor de cualquier punto de Argentina puede acceder y visualizar las compras y contrataciones vigentes de todas las universidades de Ushuaia, que es el extremo más sur de Argentina, hasta La Quiaca, que es el extremo norte. Bueno, algunas palabras claves del proyecto.
Bueno, transformación digital. Fue un proceso de transformación digital que nosotros venimos trabajando desde el año 2010 hasta hasta la actualidad, pero en este caso, digamos, el trabajo, digamos, es del 2010 al 2020, estos 10 años donde se publica Universidades Compran en 2020. Después, por eso, esto además de explicar, digamos, la plataforma Universidades Compran, también les voy a contar cómo fue todo este proceso en estos 10 años. Voy a tratar de resumir los 10 años en 15 minutos. Es un proyecto tecnológico-cultural porque creemos en el SIU, estamos convencidos que la tecnología no puede estar aislada de las personas, sino todo lo contrario. Por eso nosotros fomentamos el trabajo colaborativo a través de nuestras comunidades de práctica. Para nosotros, digamos, los usuarios y los técnicos de las universidades nacionales trabajamos en forma colaborativa, nos reunimos en comités de usuarios, interactuamos en el día a día, digamos, a través de los distintos canales de difusión que tenemos. Obviamente también en este proceso de transformación digital de 10 años, digamos, en forma gradual fuimos incorporando el concepto de gobierno abierto en las universidades nacionales, fomentando la implementación del portal de compras públicas Ciudadita, que ahora ya se lo voy a comentar un poquito más en detalle, siempre, digamos, teniendo como eje la transparencia y la difusión de los procedimientos de compras y contrataciones, que la transparencia, como ustedes sabrán, es uno de los principales pilares de gobierno abierto. Bueno, el SIU, digamos, ofrece todo un ecosistema de soluciones para la administración digital. Dentro de ese ecosistema, digamos, una de esas soluciones es Ciudadita. En este caso, este es el mapa de soluciones que tenemos Ciudadita. Bueno, acá, digamos, detalla que se concentra la información existente, o sea, universidades compran, concentra la información existente de aquellas instituciones que utilizan el portal de compras públicas del módulo Ciudadita. A ver, para ponerlo un poco más en claro, por un lado tenemos el sistema Ciudadita, donde los usuarios de compras y contrataciones gestionan día a día sus procedimientos. Luego, digamos, totalmente en línea, una vez que se autoriza, digamos, un pliego, un llamado a proveedores, una convocatoria, en forma totalmente automática y en línea, eso se publica en el portal de compras públicas Ciudadita, donde los proveedores pueden visualizar, digamos, la información en cada uno de los portales de cada universidad. Esto, digamos, no requiere es un dato único, porque el dato que se ingresa acá automáticamente pasa en línea a este portal, y luego, desde cada uno de los portales de compras públicas de cada universidad, se consolida la información en lo que es el portal Universidades Compran. Ahora ya les voy a contar, hay un proceso sincrónico que corre cada una hora, no es totalmente en línea, digamos, a diferencia de lo que sea entre el sistema y el portal, pero lo tenemos esquebuleado cada una hora, pero podríamos ponerlo para cada 5 minutos, por darles un ejemplo. Otra de las soluciones que integran el módulo de compra, bueno, es la app de licitaciones, Ciudadita, el portal de compras públicas, como les decía. También en lo que fue el 2020, digamos, otras soluciones, digamos, que publicamos, producto, digamos, para acompañar la transformación digital, fue la integración con el sistema de expediente Sudoku de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ayer habrán podido escuchar, digamos, también la charla de la universidad. Y también la integración con Blockchain Federal Argentina para las ofertas electrónicas. Bueno, y acá también detallo algunas otras soluciones SIU Pilagá, Ciudadaí, Ciuwarpe, y también el Ciuwarpe portal de proveedores, que también se publicó durante el 2020. Bueno, un poco lo que les decía, ¿no? La transformación digital fue un proceso, digamos, en estos 10 años. Comenzó allá por el 2010, donde, digamos, fue la primera implementación del sistema. El 1 de septiembre del 2010, digamos, fue la primera implementación del sistema en la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense. Obviamente, las universidades, hasta ese momento, algunas tenían algún sistema de desarrollo propio, otras gestionaban las compras en forma manual a través de, digamos, de la ofimática, pero bueno, digamos, no había una solución, digamos, en común para todas las universidades nacionales, así que se desarrolla el Ciudadita y la UNOVA es la primera universidad que lo implementa. Luego, el sistema venía con un portal de compras públicas que les mencionaba recién,
y recién allá, en el 2013, empezamos, digamos, a fomentar el uso de este portal y lo empiezan a utilizar. Y es así que en el 2016, digamos, crece exponencialmente el uso del portal en las universidades. Bueno, y después ahora les voy a mostrar, en 2017-2018 hacemos una reingeniería del portal y finalmente ya había 30 universidades que cada una de esas universidades usaba el portal de compras públicas y decidimos en 2020, en forma colaborativa con las universidades, desarrollar Universidades Compran. Bueno, acá, como verán, hay algunas imágenes del portal. Digamos, este es el primer portal, digamos, la primera versión del portal. Solamente se publicaban las convocatorias, la primera parte del llamado, el pliego de los proveedores. Después se hace una segunda versión, una reingeniería, donde, digamos, de ser un portal totalmente estático pasa a ser un portal más dinámico. Una universidad, la Universidad Nacional de Entre Ríos, en un comité en 2017, digamos, comenta, digamos, que lo habían implementado, el nuevo portal, esta versión, y todos los beneficios. Es así que hay mucho interés de parte de autoridades, usuarios de compras y contrataciones, y nos piden, digamos, de seguir agregando etapas, o sea, el resto de las etapas del procedimiento de compras, desde la convocatoria hasta la orden de compra, la totalidad de las etapas. Es así que lanzamos esta otra versión. Y finalmente, en 2018 y finalmente en 2020, Universidades Compran, que consolida los portales de cada universidad. Bueno, en la actualidad, entonces, tenemos el portal de compras públicas de cada universidad, en este caso la Universidad Nacional de San Luis, con un link al portal Universidades Compran, y desde Universidades Compran yo puedo acceder, digamos, desde la sigla de la universidad al portal. O sea, la comunicación es bidireccional. En la actualidad, digamos, hay 35 universidades que utilizan el portal de Universidades Compran, están todos los logos de las universidades. En julio llegamos a las 10.000 visitas. Bueno, también, digamos, usamos Google Analytics para todo lo que son métricas. Ahí tenemos, por un lado visualizamos que hubo 10.000 visitas. Esta fue una foto que tomamos, digamos, de dónde se estaban haciendo la mayor cantidad de visitas, desde Argentina, Posada, Buenos Aires, Ciudad de Santa Fe y Córdoba. También desde donde se accede, 80% de computadoras y 20% de dispositivos móviles. También los distintos países del mundo donde se están accediendo. Estas son las funcionalidades principales del portal Universidades Compran, que ahora se las voy a ir comentando un poquito más en detalle. Bueno, lista todos los procesos vigentes y próximos, como verán en este cuadro. Aproximadamente hay un promedio diario de 160 procedimientos de compras y contrataciones diariamente en el portal. Obviamente, si, digamos, en algún caso el proveedor quiere tener más detalle sobre alguno de los procedimientos, desde esta lupa directamente accede al portal de la universidad, al trámite en el portal de la universidad. Bueno, obviamente también tiene filtros de búsqueda, ordenamiento. En la sección, digamos, de abajo están todas las universidades que forman parte del portal. En cada sigla es un link que redirecciona al portal también. La obtención de datos y el monitoreo es cada una hora. Tenemos un servidor de testing, un servidor de producción. Obviamente el servidor de producción es Unicompran, donde nos avisa si hubo algún error al consultar alguna universidad, y en ese caso nos ponemos en contacto con el técnico de la universidad para decirles que, bueno, posiblemente hubo un corte de luz y tienen el portal caído. También en el portal se visualiza la fecha y hora de última actualización de datos. Si hubo algún detalle de error, también, digamos, se detalla en el mismo portal. Hay una sección que es el acerca de, donde está toda la información del portal para algún proveedor o algún ciudadano que esté navegando en el portal y quiera saber bien de qué se trata. Un poco lo que es la arquitectura, estoy un poquito justo con el tiempo, un poco lo que es la arquitectura, digamos, tiene tres componentes. Por un lado está desarrollado el frontend con React, después hay una API PHP y un worker, digamos, que es lo que ejecuta este proceso asincrónico cada una hora, que va a consultar a cada uno de los portales de las universidades los datos básicos de las convocatorias vigentes, los almacena a la base, y luego, digamos, la API consume la base y universidades compran de la API PHP. Cada vez que se hace este proceso sincrónico, digamos, se envía a una sala de Google Chat interna del equipo la información, digamos, de los resultados, si hubo algún tipo de error.
Bueno, y después en cuanto a lo que fue la difusión, también fue digamos, fue un trabajo colaborativo. Si bien el CIU y el CIN hicieron una gran comunicación, una gran difusión durante el lanzamiento, también las universidades nacionales colaboraron muchísimo, digamos, en difundir en sus páginas web y sus redes sociales este lanzamiento. También, digamos, salió una publicación en un diario Perfil.com, que es un diario, digamos, acá de Argentina, salió una noticia, y también, bueno, obviamente en esto del trabajo colaborativo con colegas de las universidades, el mismo personal de compras y contrataciones le iba comentando a los proveedores de este nuevo portal, incluso les comentaba cómo se utilizaba y demás, hasta los capacitaban a los proveedores también. Bueno, y para ir cerrando, bueno, los agradecimientos. Quiero agradecer especialmente al equipo de Iaguita, a todos los integrantes del equipo, Pablo, Fer, Juan, Diego, María, los dos Alejandros, y bueno, así que en especial al equipo de Iaguita, a toda la comunidad SIU, obviamente en especial a la comunidad SIU Iaguita, que fueron los que trabajaron con nosotros en forma colaborativa para tener este desarrollo, a la Dirección General del CIN, a la Coordinación General del SIU, rectoras y rectores de las universidades que lo aprobaron en plenario de rectores. En el lanzamiento contamos con el 100% de las universidades que usaban el portal, formaban parte de universidades Compran, a las áreas transversales, especialmente a la comunicación, infraestructura del SIU. Y bueno, y quiero también rendir un homenaje, digamos, a dos personas que perdimos en este camino, Emiliano Marmonti y Mariela Condori. Bueno, muchas gracias, comunidad TICAL. Muchas gracias, Matías. Excelente trabajo, excelente proyecto, ¿verdad? Esta clase de proyectos creo que justamente logran esa unificación y todos los beneficios para todas las instituciones de educación superior. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en toda Latinoamérica, este tipo de proyectos que eventualmente tratan de unificar criterios. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de hacer. Felicitaciones por el gran trabajo de todo el equipo. Muchas Eh, gracias. Vamos a seguir con la siguiente, vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a continuar con la segunda presentación a cargo de Giovanni Pieri, el cual está, Giovanni Pieri es servidor público en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde actúa como analista de TI. Tiene un bachelor en computación desde 2007 y es doctor en ingeniería de automatización de sistemas por la misma universidad. Proyecta una integración de sistemas vía web services y define protocolos de comunicación y seguridad y soluciones de firmas digitales y documentos electrónicos. El trabajo se llama ASIN at UFSC, que es una solución centralizada para la firma de documentos digitales en la Universidad de Santa Catarina. Entonces, gracias Giovanni por estar con nosotros y el espacio es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Obrigado. Boa tarde a todos, pessoal do TICAL. Obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho que foi feito aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, numa parceria com a Rede Nacional de Pesquisas, né, a RNP, aqui do Brasil. E eu vou mostrar para vocês como que a nossa universidade ela está com um problema que era bem complicado com a pandemia, que foi como que a gente conseguiu pegar e transpor todos os nossos processos administrativos para o meio digital, certo? E qual que é o problema que a gente encontrou e como que a gente solucionou, né? Que é como que a gente conseguiu resolver o problema de assinatura dentro desse contexto, tá? Eu vou tentar não entrar muito em questões técnicas, eu vou tentar mostrar um pouco mais de como que é a solução, a motivação, como que ele se insere nesse problema e como que a gente atacou ele, certo? Eu vou passar um pouquinho como que é o contexto, né, o que aconteceu, né, em 2020, acho que todos já sabemos, né? Qual que é o problema que a gente encontrou e como que ele se insere dentro do nosso contexto aqui no Brasil, né? Como que a assinatura digital é vista aqui no Brasil.
E depois a gente vai mostrar como que a universidade conseguiu solucionar esse problema hoje e quais os números que a gente atingiu com essa nossa solução de assinatura digital. Tá? Em 2020 a gente teve a pandemia, né? Começamos aí a pandemia global, né, de Covid-19, e sem muito tempo de aviso, todo o trabalho, né, que era feito presencialmente passou a ser remoto. E os nossos processos, né, todas as coisas que aconteciam dentro da universidade, elas precisavam assinaturas ainda assinaturas físicas, né? E de repente a gente se viu num momento onde tudo estava tendo que acontecer pelos nossos sistemas, né, computacionais e não mais no papel. E aí que a gente viu a nossa dificuldade. Como que a gente conseguiria assinar esses documentos que agora não são mais papel, que nascem já no computador, né? A gente chama isso daí de documentos fatos digitais. Como que a gente conseguiria assinar eles, certo? Visto que a nossa comunidade aqui da UFSC, ela já tem mais de 50 mil pessoas, tá? Então é uma comunidade de um tamanho razoável, certo? Como que a gente conseguiria fazer essas mais de 50 mil pessoas assinar os documentos para conseguir dar celeridade para os nossos processos? O que a gente viu no começo é que a maior parte das pessoas, o que elas faziam? Elas pegavam um documento que elas recebiam, normalmente um PDF, imprimiam esse documento, faziam um rabisco, né, uma assinatura, com suas canetas, digitalizavam e depois subiam novamente nos sistemas de processo administrativo. Tá? Então, era uma perda de tempo absurda, né? O pessoal indo lá toda hora, imprime, assina, digitaliza, né? Então, a gente pensou, dá para fazer melhor do que isso, né? A gente se reuniu aqui, a gente tem equipes que trabalham em pesquisa na área de documento eletrônico, assinatura digital, criptografia, e aí a universidade, na parte administrativa da universidade, se juntou com a parte de pesquisa, e aí a gente começou a pensar como resolver esse problema, né? Como que a gente poderia fazer, né? Substituir esse processo que havia sido por algo melhor. E a solução que a gente sempre pensou, né, sempre defendeu, é a questão da assinatura digital. Porque a assinatura digital? A assinatura digital, ela utiliza mecanismos criptográficos, né, onde você, dado um certificado digital, você consegue assinar um documento e qualquer alteração nesse documento você consegue detectar. E você consegue detectar que você que assinou, que você realmente fez, porque o certificado digital é algo seu. Então, ele tem uma série de vantagens em relação ao imprimir, assina, digitaliza, porque qualquer um pode pegar o rabisco que foi feito digitalizado e colar em outro documento. E ele também melhora aquela assinatura que existe em alguns sistemas, onde você só coloca usuário e senha, né? E guarda em um banco de dados dizendo que, em determinado horário, aquela pessoa teve a intenção de assinar esse documento, né? A gente, aqui no Brasil, a gente acaba chamando de assinatura simples, né? Por quê? Porque essa assinatura ela não amarra o conteúdo com a pessoa, né? Qualquer um pode pegar, que tem acesso a uma base de dados onde essa informação está sendo gravada, ela pode pegar e colocar essa informação lá. Com a assinatura digital, não. Se a pessoa não tiver o certificado digital e a chave privada, né, associada a esse certificado, ela não consegue reproduzir isso, não consegue assinar um outro documento, né? Então ela é muito mais segura quando essa informação. E aí é que a gente começou, como que a gente conseguiria massificar esse uso, né, de assinatura digital e criptografia dentro da nossa universidade. E aí a gente começou a esbarrar em alguns problemas, tá? O primeiro problema que a gente tem é que dentro da área de certificação digital aqui no Brasil, a gente tem instituído uma lei lá de 2001, tá? O que a gente chama de certificados ICP Brasil, que é uma infraestrutura de chaves públicas. Então, todo mundo que tem um certificado digital, para ele ser válido sem nenhum tipo de contestação, ele tem que fazer parte desse ICP Brasil. E qual que é o problema? Para você conseguir adquirir um certificado digital, você tem um custo associado, que isso significa R$250 por pessoa. Tá? Aqui na universidade a gente tem esse custo para conseguir esse certificado.
Dado que a gente tem mais de 50 mil pessoas, isso dá um custo anual aí de 13 milhões. Então, é um custo razoavelmente alto. E tem alguns outros problemas operacionais complicados de atuar, né? Porque para você conseguir emitir um certificado digital, você tem que ir até o local. Na pandemia, a gente não poderia se deslocar até um determinado local, que são as agências de reconhecimento, para eles validarem nossa documentação, dizer que você é você mesmo e emitir o certificado. Então, a ICP Brasil ela tem uma dificuldade operacional e uma dificuldade financeira. Aí a outra alternativa que a gente viu é assim, a gente pode utilizar outros tipos de certificado, a gente consegue emitir certificados em outras infraestruturas de chaves públicas. Na MP de 2001, nessa lei, isso estava bem definido para entes privados, mas tinha um vácuo para entes governamentais, né? Então a gente não tinha uma legislação própria para isso ainda. Tá? E isso aí começou a mudar depois, tá? Então, depois dessa de 2001, tá, a gente já tinha implantou, a gente conseguiu fazer aqui antes da lei, a gente conseguiu pareceres e tal, e a gente implantou, e aí depois, com o sucesso disso, a gente levou isso para o nosso governo, a gente conseguiu aprovar uma lei nova, que é a 14.063, que regulamenta o uso de essas infraestruturas alternativas. E aí teve um decreto que regulamenta um pouco mais detalhes, e depois a gente teve ainda alguns pareceres jurídicos, né, que a Rede Nacional de Pesquisas conseguiu, associando, dizendo que os certificados que a gente estava emitindo e usando, né, já no início dos anos de 2020, eles estavam de acordo com o decreto, certo? E o que é esse certificado digital, essa infraestrutura nova, tá? Ele é um serviço, tá, que nasceu de uma pesquisa desenvolvida em parceria com a RNP, a Universidade de Santa Catarina e a Universidade de Minas Gerais, se não me engano, que o próprio usuário do seu computador ele acessa um portal e ele consegue emitir o seu próprio certificado digital de forma gratuita, certo? Qual que é o pré-requisito? O pré-requisito é que ela faça parte da universidade, e aí ela comprove, né, ante a universidade que ela é ela mesma, tá? Então, existe uma federação que é gerida pela RNP, onde qualquer universidade federal pode participar, tá? Algumas privadas também, de pesquisa e tal. Eles podem participar disso daí, e ao ingressar nessa federação, se ela atender os pré-requisitos, ela tem acesso a esse portal, e qualquer membro da universidade, da universidade pode emitir o seu certificado digital de forma grátis, certo? Então, ele vai poder conseguir assinar documentos de forma tranquila, com segurança e sem custos para a universidade. Então, a gente vai fechar um pouquinho o escopo, né, porque ela não é tão ampla quanto o ICP Brasil, mas a gente consegue ter um certificado digital para todo mundo utilizar de forma gratuita, certo? Então, esse aqui é a carinha do portal, tá? Se vocês olharem à esquerda, tá? E à direita ele mostra um pouquinho como é que é o fluxo, tá? Se vocês quiserem olhar mais detalhes de como que funciona esse fluxo, vocês podem olhar no paper que vai ser disponibilizado, certo? Mas é um processo extremamente simples. Você solicita, aí é feito todo o processo criptográfico por baixo, então a pessoa não vê nada, e volta um certificado digital, tá? Um arquivo, tá? E vai ter lá a sua chave pública privada certificada, certo? Agora, qual que é o problema? A gente já tinha a solução para o certificado, só que o nosso usuário médio da UFSC não conseguia usar. Ele não tem... A nossa universidade ela é muito grande e ela é muito heterogênea. Então, a gente tem desde especialistas em criptografia, e a gente tem pessoas que não têm tanta atividade com computadores e informática. E elas não sabiam utilizar o PKCS12, eles não sabiam assinar, não sabiam validar, não sabiam usar o certificado, né? Então, a gente resolveu aí atacar esse segundo problema. Como a gente consegue dar ferramentas que as pessoas consigam assinar e validar de forma fácil e tranquila, certo? E a solução foi um portal de assinaturas, tá? Que a gente batizou de Assina UFSC, tá? E a ideia é que a gente simplifique e automatiza a gestão desse certificado que a ECP-Edu faz, simplificando o processo de assinatura. Então, basicamente, qual que é o fluxo? Tá? Depois eu mostro as telinhas para vocês. Você sobe um PDF,
clica aonde você quer que mostre a marquinha que você assinou e aperta o botão assinar. Pronto, seu certificado está assinado. Na primeira vez que você vai usar, obviamente, você vai pegar esse arquivo que o ICP gerou, que tem sua chave e seu certificado, e você coloca no sistema para que ele consiga gerenciar para você, né? Então, a gente tira essa responsabilidade do usuário e coloca isso dentro de um sistema, certo? E qual foi uma das grandes sacadas e o motivo de grande sucesso aí para a Sinofsky? A gente fez uma solução que ela é independente de fluxo, ela não está associada a um processo formal bem definido. Então, tendo um PDF, você consegue fazer assinatura. E isso pegou daí porque a gente tem vários processos na universidade que eles não têm sistemas associados, eles não têm um sistema não são processos mapeados, eles são processos informais que acontecem no dia a dia, que necessitam de assinaturas, mas que não necessariamente eles estão dentro de um sistema. E com isso a gente conseguiu dar uma resposta, né, fácil e simples para esse tipo de problema, né? E a segunda, e com isso a gente conseguiu resolver o problema técnico, né? A gente conseguiu pegar e colocar pessoas que não têm conhecimento técnico de como fazer assinatura digital, assinarem documentos. Aí veio o segundo passo, que é como que a gente consegue divulgar, fazer isso. Daí a gente fez toda uma evangelização dentro da universidade, né? A gente fez treinamento, a gente teve que fazer um processo de convencimento, porque as pessoas elas olhavam aquela tecnologia com muita desconfiança, inclusive do ponto de vista jurídico, porque se você olhar na linha do tempo que a gente colocou ali um pouquinho antes, todas as legislações referentes à universidade pública foram aprovadas ainda em 2020, então foram inovações jurídicas, então as pessoas estão muito, muito desconfiadas, né? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de engajamento, de convencimento de que pode usar, que deve usar, e que é seguro e que vai ser aceito, certo? E aí que a gente fez isso daí. A solução da Sinofsky é composta por 3 partes, né? Então ela vai ter uma nuvem de certificados, onde a gente armazena os certificados digitais das pessoas, que é feito uma vez só. Então a pessoa pega, vai lá no seu ICP Edu, gera o seu certificado, baixou o seu certificado, ele guarda e associa o certificado à sua conta, né, dentro da universidade. Então ele vai estar associado dentro do nosso IDP, né, do nosso provedor de identidade. E o que é a vantagem disso? A gente consegue fazer toda a gestão do certificado para os usuários. A gente consegue ver quando o certificado vai vencer, a gente vê se o certificado foi revogado, se não foi revogado, e a gente consegue atuar antes que o nosso usuário gere documentos com assinaturas inválidas, né? Então a gente tira toda a complexidade do lado do usuário e automatiza tudo isso dentro dessa nossa nuvem de certificados, né? Isso é feito uma vez só. Depois disso, a gente passa para o nosso problema da assinatura. Esse do lado direito aqui, vocês estão vendo? Esse daqui é a carinha do nosso portal. Vocês podem ver, ela é extremamente simples. Ela foi pensada para ser algo com um mínimo de botões e com um mínimo de coisas, tá? Para ser algo extremamente simples e prático de ser usado, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar do lado direito o documento que você está querendo assinar. Pode ser um PDF, um doc, qualquer documento que possa ser transformado em um PDF. Tá? Você sobe o documento, ele vai mostrar. Você clica onde você quer que mostre a sua assinatura. E aí você clica em assinar arquivo. Quando clica em assinar arquivo, vai aparecer uma janelinha dizendo os provedores de assinatura que você quer usar. Porque eu posso ter vários certificados, né? Eu posso ter um certificado de CP Brasil, que eu posso usar para algumas situações. Por exemplo, no processo de compras, né, normalmente se usa certificados de CP Brasil. O certificado de CP Edu a gente usa para trâmites internos. Então, a pessoa pode escolher qual certificado que ela vai usar, clicou, está assinado o documento, ela pode baixar o documento assinado. Então, vejam, são 3 cliques e a pessoa está com o documento assinado. E a terceira parte, né, da nossa solução da Sinofsky é a validação desse certificado, né? As pessoas, elas conseguiam ver, mas ao recepcionar um documento, elas não sabiam verificar se aquele documento podia ou não ser aceito, se estava ou não válido. Então, a gente fez um sisteminha também associado, onde você apresenta para ele um documento e é mostrado, né, todos os assinantes do documento e também qual é a gradação, né,
dentro da nossa legislação dessa assinatura. Se é uma assinatura ICP Brasil, que pode ser usada para tudo, ou se é uma assinatura avançada, que pode ser utilizada para algumas coisas só. E aí a gente vai também instruindo e educando o nosso usuário para quando que ele pode utilizar cada assinatura, né? Então, basicamente, essa que é a nossa solução, tá? E quais são os números que a gente alcançou, tá? A gente começou esse trabalho em 2019, tá? Esse estudo, então a gente começou a estudar isso antes da pandemia. E em 2020, por sorte, não sorte, mas uma coincidência, nós estávamos com o sistema já encaminhado no início de 2020, antes da pandemia. E aí a gente conseguiu pegar e ver a adoção do sistema já em tempo real, durante quando as pessoas começavam a migrar para o trabalho remoto. Em 2018 até 2021, tá? Então, se você pegar esse período aí, né, entre a implantação do projeto, esse projeto até hoje, né, a gente já emitiu 70 mil certificados, tá? Isso daqui no sistema da RNPEM. Desses 70 mil certificados quase, a gente tem 50 mil ativos, certo? Aí alguns foram revogados, tal, e a gente tem mais de 11 mil usuários únicos, tá? O que é legal de ver isso aqui, tá? Vocês vão ver aqui 50 mil ativos, isso significa quase toda a comunidade universitária da UFSC. Mas não é só UFSC, tá? A gente é um grande usuário disso, mas qualquer universidade que faça parte da Federação CAFÉ, que é a Federação das Universidades Públicas, pode aderir ao sistema e emitir seus certificados. Então, aqui a gente tem certificados de várias universidades, certo? Sendo emitidos. Mas a gente vê um crescimento aqui bem grande no uso já do ICP-DUN, né? 50 mil certificados é bastante coisa. E quais os números de assinaturas de documentos dentro da UFSC, né? Com aqueles 50 mil certificados, né? Então, da UFSC a gente tem em torno de 30 mil dentro daqueles 50. Quais os números que a gente alcançou em 2020 aqui? Ora, vocês veem que no começo da pandemia a gente estava assinando em torno de 200 a 300 documentos por dia, tá? Quando a gente chegou, a gente teve um crescimento aí linear, direto, até chegar em dezembro, onde a gente estava assinando 5 mil documentos por dia. 5.500, a gente já teve pico aí, chegou a ter pico de 6 mil documentos assinados em um dia, certo? Então a gente teve a comunidade universitária, nossa, abraçou o projeto, tá? E conseguiu usar. E qual que são os outros números que a gente tem? Primeiro, a gente conseguiu uma boa porcentagem da nossa comunidade para aderir. A nossa comunidade é em torno de 50 mil. Se vocês olharem aqui no gráfico à esquerda, vocês vão ver que a gente tem em torno de 20 mil pessoas que utilizaram o Assina UFSC para produzir documentos, certo? E o que é legal mais da metade desses 20 mil são pessoas que não são administrativos, não são professores, são os alunos. Então, os nossos alunos, sejam de pós e graduação, eles estão assinando, estão usando, participando e conseguindo produzir os documentos, certo? E aqui a gente vê também, né, do meio, que a grande maioria das nossas assinaturas ela é feita com o ICP-DU, certo? A gente tem ainda uma porcentagem que é feita usando o ICP Brasil, por motivos legais, mas a maior parte dos nossos documentos são assinados no ICP-DU. E por último, a gente tem aqui um consolidado, né, à direita por mês, onde você pode ver um crescimento praticamente linear aí, desde o começo, né, de 2020 até o fim do nosso documento, das assinaturas, né? A gente bateu em dezembro aí mais de 85 mil documentos digitais assinados. E a gente fechou o ano com mais de 500 mil de documentos assinados. Tá? Então, são 500 mil imprime, assina, digitaliza menos aí que a gente fez. Então, tem uma economicidade tanto de papel, de tempo, de agilidade, de processo e tudo. E como é que a gente está agora, 2021? A gente vê que pegou. A nossa universidade hoje ela não funciona mais sem essa ferramenta. Tá? A gente não consegue mais voltar para o que era antes. A gente assina hoje, todo dia, a média entre 4 a 5 mil documentos. Certo? Em alguns períodos a gente chega a assinar mais, mas a média é 4 a 5 mil todo dia.
A gente agora já tem a nossa comunidade, que era 20 mil em 2020, a gente não chegou nem ao fim do ano, a gente já tem quase 30 mil, então a gente tem uma percentagem bem expressiva aí de pessoas da nossa comunidade assinando documentos, e a gente vê que todos assinam, tá? Seja graduação, docente, pessoal da técnica administrativo, pós, até o pessoal do colégio de aplicação, que são os nossos alunos de ensino médio e ensino básico, eles também assinam documentos, não precisam. E a gente está caminhando aí para esse ano, né? Nossa meta é bater aí 1 milhão de documentos, e a gente está no caminho, tá? A gente já assinou, a gente está 675 mil, então estamos quase chegando a 700 mil documentos assinados, e a gente está assinando aí uma média de 100 mil documentos por mês, certo? Então a gente acha que vamos conseguir bater essa marca aí de 1 milhão. Então a gente mostra que é um projeto que dá certo, certo? E o que a gente conclui disso tudo, tá? Primeiro, a gente sabe que a adoção e implementação de assinaturas digitais é um processo complexo e lento, porque ele não é só técnico, ele tem aprendizado e mudança de hábitos dos nossos usuários. Então a gente penou um pouquinho para conseguir trazer essa mudança, né, de pensamento aí para o pessoal, né, para se acostumar, fazer funcionar a coisa, né. E o outro problema que a gente tem é que a gente conseguiu dar uma solução do CP_EDU que a gente não necessita de tokens físicos, e isso agiliza muito o trabalho. Quando a gente precisa dos nossos tokenzinhos físicos, a gente tem um problema de instalação, driver, e as pessoas não conseguem utilizar de forma rápida e fácil isso daí. Então, o CP_EDU ele abriu várias portas para a gente. E, o que é mais importante, a um baixo custo, né? Porque se a gente for pensar 13 milhões anuais, a gente consegue baixar para zero aí, com essa solução do CP_EDU. Então, a gente também teve redução de custos e tempo nos nossos processos, porque agora a gente não está mais precisando assinar digital, tramitar papel, então está tudo digitalizado. Os processos ficam mais robustos e mais seguros também, porque a gente tem agora documentos digitalmente assinados. Não tem como falsificar um documento digital, e também agora uma assinatura digital, e também não temos como adulterar os nossos documentos depois assinados, certo? E o que é mais importante é que é replicável, tá, pessoal? A ICP_EDU, ela já está sendo replicada, ela já está sendo usada por toda a federação, né? Então a gente tem o pessoal da RNP, depois pode, se vocês tiverem interesse, conversar com eles. Eles já estão disponibilizando esse projeto, que nasceu lá numa pesquisa para todos, então já é um produto em produção. E a nossa expertise ela já está sendo dividida com outras universidades. A gente já está trabalhando com o Instituto Federal aqui de Santa Catarina, eles já estão adotando também essa mesma abordagem que a gente teve do IFES. E aí a gente já está começando a colaborar com outras universidades para não só ter a ICP_EDU, mas ter toda a plataforma para suportar e dar suporte aí para essa modalidade de assinatura, certo? E aí o futuro, a gente vislumbra aí, tem muita coisa acontecendo aí nessa área, né? Mas a gente espera que esse piloto, né, que nasceu aqui em Santa Catarina, que nasceu na UFSC, que se espalhe por todas as universidades, não só do Brasil, né, mas quem sabe aí também essa experiência não possa ser replicada aí para toda a América Latina. Quem sabe aí o pessoal do Tikal, quem tiver interesse, quiser entrar em contato para tentar replicar esse processo e fazer essa transferência tecnológica, a gente pode conversar como fazer isso, né? E a gente entrou agora, então, assim, a UFSC hoje ela é madura em documento eletrônico. A gente faz assinaturas todo dia, assinaturas digitais. E agora a gente está começando a enfrentar outros problemas, né? O principal é essa dicotomia que a gente tem nessa legislação entre CP Brasil e CP_EDU, assinaturas qualificadas, assinaturas avançadas, quando usar uma, quando usar outra. Essa parte de evangelização de como utilizar o certificado digital de forma correta ainda está em andamento, mas a gente já está conseguindo também passar essa etapa aí, né? Mas vamos ver como que vai se dar aí no futuro, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos a
a atenção e as palavras, então, de volta ao Marcos. Muito obrigado. Definitivamente un proyecto también muy interesante y definitivamente yo creo que mencionaste, hiciste mucho énfasis en la implementación del proyecto, pero definitivamente, o sea, basados ya primero en ese marco legal que tuvieron que tener previamente a la implementación del proyecto, y luego una parte muy importante es que los usuarios finales lo utilicen. Esa evangelización que estabas hablando es lo que hace que de estos proyectos sean exitosos, ¿verdad? No solo en la parte tecnológica atrás, que obviamente hay muchas mentes brillantes ahí atrás de todos estos proyectos, pero obviamente la evangelización y que cambiar esos paradigmas para un usuario final es normalmente lo más complicado. Pero muy buen proyecto, te agradezco parte de Tikal haber compartido con nosotros y a todo el equipo que estuvo atrás de esto. Vamos a continuar con la tercera presentación. Esta viene por parte de Marcos Vinicius Bittencourt de Sousa. Marcos Vinicius de Sousa es analista de TI en la UFSM de Santa María. Desde 2004 trabajando últimamente en proyectos de sistemas para la producción, almacenamiento a largo plazo y difusión de documentos de archivos. Actualmente es estudiante de doctorado en la formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca y el título del trabajo es Promoción del acceso abierto a documentos en la Universidad Federal de Santa María. Entonces, mi tocayo. Marcos, el espacio es tuyo. Buenas tardes. Gracias por la introducción, Marco. Voy a hablar en portugués, un poco despacio, y si no me comprende, por favor, me llame. Entonces, meu trabalho é a promoção do acesso aberto a documentos na Universidade Federal de Santa Maria. Em 2011, o governo brasileiro instalou a Lei de Acesso à Informação. Então, é a lei conhecida 12.527, onde estabelece que os documentos públicos são de acesso público por padrão, e não mais fechados, sem acesso. No caso de algumas exceções, se aplicam, né, quando esses documentos possuem informações pessoais. Isso vem de acordo com, agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito baseada, bem parecida com a GPDR da Europa. Tá? Ou também outra exceção é quando o documento público possui alguma informação que ameace a segurança nacional. Como resultado dessa lei, a gente o Brasil acabou tendo uma maior transparência ativa das informações, dos documentos dos seus órgãos, os cidadãos tiveram direito à informação e, com isso, foi possível, inclusive, exercer melhor a cidadania, né, tendo acesso a todos os documentos gerados pelos órgãos. Sobre documentos digitais, então, o documento arquivístico ele é caracterizado por evidenciar a execução das atividades dos órgãos, setores ou empresas, né? Por isso requer todo o tratamento arquivístico necessário desde a sua criação até a destinação final, que pode ser ou a eliminação ou a preservação para sempre. Na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, em 2019 foi criada a Resolução número 12, que estabeleceu a política de gestão de documentos e arquivos digitais. Estabeleceu quais são os tratamentos necessários que precisam ser dados aos documentos, o que fazer em cada caso, e, muito importante, também estabeleceu a responsabilidade. Quem que é responsável por colocar essa política de gestão em prática? No caso, é a TI, Tecnologia da Informação, mais o arquivo, os arquivistas. Existe também o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade dos documentos.
São dois documentos, como se fossem dois manuais, no qual o governo estabelece as diretrizes gerais, né, quais documentos são classificados de cada forma, e com as suas temporalidades também, dizendo que determinados documentos têm que ser preservados por 6 meses, por 1 ano, 5 anos, e quais têm que ser de preservação permanente, para sempre. E aí as universidades, sendo a UFSM uma delas, consegue fazer algumas adaptações nesse plano de classificação e nessa tabela, nunca diminuindo os prazos, mas no máximo aumentando os prazos de guarda. Tá? Os documentos digitais, sempre bom lembrar, eles estão sempre propensos à obsolescência digital. Né? Novos formatos estão surgindo e os formatos antigos podem deixar de funcionar, pode acontecer ataques a esses arquivos, desses documentos, e eles simplesmente podem parar de funcionar. Né? Na UFSM a gente tem o sistema de gestão conhecido por SI, que é o Sistema de Informações para o Ensino, e nele são criados documentos digitais. É sempre importante prestar atenção no quesito da autenticidade, né, desses documentos digitais. A autenticidade ela é composta sempre por integridade mais identidade, ou seja, o arquivo ele tem que estar íntegro, sem corrupções, e ao mesmo tempo esse documento tem que ter identidade, ou seja, eu tenho que saber quem criou ele, por quais motivos criou esse documento. Para apoiar essa autenticidade dos documentos criados no SI, a gente faz o recolhimento de vários metadados do sistema, a grande maioria deles de forma automática, capturados pelo SI. Esses metadados são guardados nos padrões Dublin Core, ISADG e o EARC, que é Brasil. E com isso a gente tem também a trilha de auditoria, no qual a gente sabe o que aconteceu com aqueles documentos em cada fase do seu ciclo de vida. Desde quem criou ele, por quem que ele passou, quais órgãos ele foi tramitando, quem que visualizou ele, e assim por diante. Então, a gente vai criando a linha do tempo desse documento. E aí, por último, a última etapa desses documentos seria a preservação, daqueles que têm a destinação final de preservação. E aí eles são enviados para um repositório arquivístico digital confiável, conhecido como RDC-ARC, onde lá eles vão receber todo o tratamento arquivístico de preservação, desde manutenção dos formatos, migração de formatos, quando precisar, verificação de vírus, integridade e assim por diante. E depois desse repositório, esses documentos, sob a guarda dele, podem ser difundidos, acessados. Uma parte integrante do SI é o nosso portal de documentos. É uma aplicação web e ela permite a difusão dos documentos criados em tempo real. À medida que o usuário cria um documento, o sistema captura todos aqueles metadados que eu falei e eles já ficam disponíveis no nosso portal de documentos para consulta. Esses documentos desse portal são os equivalentes à fase corrente intermediária do documento, são essas fases que ele atende. Toda integração é feita via API, toda programaticamente, sem intervenção humana, e isso promove a cadeia de custódia digital arquivística ininterrupta, ou seja, a gente tem a certeza que não houve a interrupção dessa cadeia de custódia, que nenhum usuário mal intencionado fez alguma alteração desses documentos. E o último ali é o link para acesso ao portal de documentos, que é público. Essa é a tela da consulta dos documentos, né, que a gente pode consultar tanto pelo texto do conteúdo do documento em si. Posso pesquisar por ano, pelo tipo de fluxo que ele percorreu, ou tipo documental lá do plano de classificação de documentos. Esse aqui é um exemplo de um resultado de uma pesquisa que traz os dados do documento, o programa de disciplina. Então, traz ali a descrição, a procedência dele e a classificação. E eu tenho a opção de baixar o arquivo PDF para visualizar o documento em si.
A parte de cima são os metadados dele, e depois uma visualização do documento. Aqui é mais um material de visualização de um processo, né, que tramita entre vários órgãos, entre várias pessoas. Esses dados que eu estou apresentando aqui, eles são públicos, então não há problema nenhum em divulgar eles. E ali, então, eu posso ver qual foi a procedência, o interessado. Posso, inclusive, ver que existem alguns documentos que possuem restrição de acesso, por possuir informação pessoal, no qual o usuário não pode acessar, ele não pode visualizar esses documentos. Aqui é uma página que traz os metadados guardados, capturados no momento da criação. Tá? Ali dá para ver que os metadados do tipo Dublin Core e ARC estão presentes nessa tabela de baixo. E aí, com o surgimento da pandemia, né, a Universidade Federal de Santa Maria teve as suas atividades presenciais suspensas. Então, nós, servidores, os alunos e docentes não puderam mais ir até a sede para exercer suas atividades. E com isso, naturalmente, houve uma grande demanda por criação de documentos digitais, né? E a universidade já estava com alguns projetos encaminhados para essa criação de documentos digitais. Com a pandemia, tudo foi impulsionado. Esse gráfico mostra um paralelo entre 2019, 2020 e 2021. Né? Já em 2020, a gente teve um grande acréscimo de tipos documentais criados, e em 2021 tudo explodiu e foi muito mais intenso ainda, aumentando essa demanda. Aqui é o número geral de documentos gerados em 2020 e 2021, né? 2020, o ano inicial da pandemia, e 2021 agora, estando em agosto, essa estatística até o dia 31 de agosto, a gente já teve mais de 75 mil documentos criados, um aumento de 113% em relação ao ano passado. Conclusão do meu trabalho, que a gente tem disponibilização dos documentos de forma automática. Ninguém precisa gerar um documento e depois dizer que ele vai estar disponível. O sistema já faz isso tudo automaticamente. Isso traz agilidade aos processos, né? Com a garantia da autenticidade desses documentos, a partir de todos aqueles metadados capturados, trazendo transparência para a gestão, para a administração da universidade, né? E com o reflexo da Covid-19 foi, logicamente, o aumento da produção dos documentos, mas também ele nos proporcionou uma melhoria nesse portal de documentos e nesses processos que geram documentos e recolhem dados de todo o sistema. Terminando, uma mensagem do Conselho Internacional de Arquivos, que diz que o dever documentar em uma crise não cessa, se torna mais essencial. E uma declaração da Unesco também, dizendo que o patrimônio documental é um recurso importante para oferecer uma perspectiva histórica sobre a forma que os governos, seus cidadãos e a comunidade internacional abordaram as pandemias no passado, ou seja, já preparando para o que possa vir a acontecer no futuro. A gente já tem que se preocupar com o patrimônio documental desde agora. Deixo meu e-mail de contato para eventuais pesquisas. Excelente, muchas gracias por tu presentación, Marcos. Definitivamente algo muy importante y fundamental en cualquier país es el acceso a la información. Y entonces aquí claramente este proyecto ha demostrado que sobre todo en estos tiempos de pandemia han podido las personas accesar a estos documentos, información y todo lo que es gobierno abierto, ¿verdad? O sea, el acceso a la información es algo indispensable para la sociedad. Te agradezco mucho y a todo tu equipo por haber dado este trabajo y haber compartido con nosotros. Gracias.
Bueno, aquí cerramos con la parte de las presentaciones sobre este tema. No tenemos preguntas en los foros. Entonces, pues a mí no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por no solamente hacer ese gran trabajo en cada uno de sus proyectos que presentaron, sino que el tomarse el tiempo, obviamente, de escribirlo, mandarlo hacia nosotros y ahora compartirlo con toda la comunidad de Latinoamérica de tecnologías de información y comunicación. Entonces, muchas gracias por todo esto. Y vamos a pasar finalmente con una presentación muy especial por parte del Internet Society, por parte de Israel Rosas y Christian O'Flaherty. Israel Rosas es gerente senior de desarrollo regional en Internet Society. En este rol apoya los esfuerzos de organización en promover la seguridad del sistema de enrutamiento, así como el desarrollo de la infraestructura y comunidades técnicas. Israel trabaja a nivel regional con puntos de intercambio de tráfico, grupos de operadores de redes académicas y CCSTLDs. Previamente ocupó el rol de gerente de Outreach para Latinoamérica y el Caribe, apoyando en todos estos esfuerzos de comunicación de la oficina regional. Antes de unirse a Internet Society, se desempeñó como analista de políticas en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República de México. Colaboró en aspectos relacionados con la gobernanza de Internet y representó a México en diversos mecanismos multilaterales y de múltiples partes interesadas a nivel regional y global. Además, Christian O'Flaherty es presidente para América Latina y el Caribe en Internet Society, que es una organización dedicada al desarrollo del Internet. Fue docente universitario encargado de operaciones de redes académicas y comerciales, jefe de producto de Internet y colaborador en muchos foros y organizaciones de Internet en la región. Y obviamente ambos, pues grandes amigos también que nos han apoyado mucho a nivel latinoamericano, y los dejo con la presentación midiendo la resiliencia de Internet, África y Latinoamérica. Muchas gracias, Marco. Grandes recuerdos que tenemos juntos. Todavía me acuerdo que uno de los últimos viajes que hicimos antes de que empezaran los confinamientos fue a Guatemala, cuando ahí estábamos conversando contigo para echar a andar el IXP. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludar a la comunidad TICAL. Recuerdo que nos saludamos en Cancún en aquella ocasión. De verdad espero que en la próxima reunión podamos hacerla de manera presencial. Yo quiero compartir con ustedes resultados de un proyecto que mis colegas que trabajan con socios en África implementaron este año, e invitarlos a que participen, porque estamos identificando potenciales socios, potenciales aliados para implementar esa misma metodología en 2022 en nuestra región de América Latina y el Caribe. Entonces, les voy a compartir esta presentación sobre midiendo la resiliencia de Internet en la región de América Latina y el Caribe. Primero que nada, nos vamos a ir con la parte de resiliencia de Internet en África. Sabemos que estamos haciendo esfuerzos para que más gente tenga la opción de conectarse a Internet, para que más gente pueda usar Internet de manera segura. Por ejemplo, tenemos un proyecto sobre seguridad del enrutamiento, tenemos un proyecto que también se enfoca mucho en defender el cifrado y algunos otros proyectos para hacer que Internet crezca. Pero también sabemos que si no tenemos mediciones suficientes y confiables, es difícil determinar con precisión en qué áreas específicas necesitamos concentrar nuestros esfuerzos para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de Internet. Por eso, en el continente africano, echamos a andar el proyecto MIRA. MIRA viene de Measuring the Internet Resilience in Africa, midiendo la resiliencia de Internet en África, porque nos hemos dado cuenta que con frecuencia ocurren interrupciones en el servicio de acceso a Internet, o también hay degradación en el servicio. Aparte, una encuesta que llevó a cabo Afrinic en 2019 demostró que medir estos indicadores no es una práctica común en la región africana. Entonces, este proyecto tiene dos objetivos de manera principal. Por un lado, determinar cuáles son los niveles de resiliencia de Internet en los países de África. Esto se va a hacer analizando
los datos que se ofrezcan en algunos puntos de medición, estamos desplegando algunas sondas y con esos datos vamos a ofrecer los resultados a los usuarios de todos los niveles. Queremos trabajar con formuladores de políticas públicas, con ingenieros, tecnólogos, con usuarios finales, con todos los actores que estén interesados en conocer cuál es el comportamiento de Internet, cuál es el grado de su resiliencia. Hasta la fecha, Afrinic e Internet Society firmaron un MOU que les permite trabajar en este proyecto. Ha habido varios seminarios web en los que se ha difundido la información del proyecto. Se está elaborando también un white paper en el que se describe la metodología y se propone refinarla. Hemos identificado qué herramientas de medición se van a utilizar. Ahorita estamos optando por RIPE Atlas y MLab. Estamos también identificando un set de países con los cuales trabajar y tenemos un prototipo de la infraestructura para hacer las mediciones. Es un Raspberry Pi basado en Balena OS. Además, estamos en el diseño de una plataforma de visualización de datos. Esta está en fase alfa, pero lo que queremos básicamente es facilitar que los usuarios de todos los niveles puedan tomar decisiones informadas cuando se esfuercen para crear conectividad de Internet de manera más resiliente. Lo que queremos es que haya más resiliencia en la conectividad de Internet. ¿Qué esperamos encontrar con este proyecto? Por un lado, ver cuáles son las diferentes experiencias que tienen en África los usuarios. Por ejemplo, de qué forma se comparan las estadísticas que recabemos con las mediciones contra las opiniones que nos ofrezcan nuestros socios con base en algunos formularios y algunas encuestas, cómo se comparan dos operadores entre sí. Por ejemplo, también en qué tanto varía la resiliencia de Internet en países que tienen múltiples ISPs presentes en el país contra aquellos que no tienen esta infraestructura. O, por ejemplo, qué efectos provocan sobre la resiliencia de Internet algunos elementos poco confiables de infraestructura. Por ejemplo, energía eléctrica inestable, algunos cortes a la fibra óptica, bloqueos implementados por actores gubernamentales o incluso algunos sabotajes por parte de otros actores. También podemos identificar cuáles son las políticas que tienen un impacto positivo sobre la resiliencia de Internet. En África estamos tomando un enfoque que va por fases. Tenemos en la etapa inicial estos países que están incluidos en la lista. Algunos de ellos ya tienen disponibilidad de sondas Atlas, algunos servidores de MLab. Y lo que queremos hacer entonces es dividir las mediciones en aspectos cuantitativos y cualitativos. Por un lado, vamos a tener las herramientas de medición con las sondas que vamos a desplegar y también vamos a hacer algunas encuestas y algunos formularios. Lo que estamos haciendo es también implementar estas mediciones con algunos aliados en específico en los países que hemos seleccionado. Como les decía, por la parte de las mediciones cuantitativas tenemos las mediciones de RIPE y las mediciones que vamos a hacer con MLab. Y en las cualitativas estamos haciendo unos formularios y unas encuestas que se enfocan hacia, por ejemplo, dónde se conectan las personas a Internet, qué tipo de tecnología utilizan para conectarse, cuál es el uso que les suelen dar, es decir, qué tanto contenido consumen, producen, en qué formatos. También si han tenido tiempos sin poder acceder al servicio, si ha habido degradación del servicio y también si han tenido algunos cortes en la energía eléctrica, también para conocer todos estos efectos subyacentes. La infraestructura, como les estaba comentando, se trata de Raspberry Pis que están corriendo Balena OS y estos son anfitriones de los clientes de RIPE Atlas y MLab. Lo que estamos haciendo entonces es, como vamos incorporando países y participantes por fases, también estamos abiertos a que si algún miembro de la comunidad, alguna organización desarrolla alguna herramienta de medición que pueda correr sobre nuestra infraestructura, podemos incorporarla. Estamos abiertos a hacer eso. Y a fin de cuentas, lo que queremos hacer con los datos es mantenerlos abiertos al público, disponibles en nuestra plataforma Pulse. La dirección está ahí, pulse.internetsociety.org. Esa plataforma la estamos impulsando desde Internet Society para consolidar datos de diversas fuentes que están haciendo mediciones en varios aspectos. Ahí, por ejemplo, damos seguimiento al nivel de adopción global de HTTPS, el nivel de adopción global de IPv6, los bloqueos que implementan algunas entidades gubernamentales. Actualmente, al día de ayer había 6 bloqueos activos, en el último año ha habido 67 bloqueos impulsados por actores gubernamentales. Y ahí es donde también vamos a mantener un tablero con las mediciones de los resultados de la resiliencia en África. Esto es lo que está pasando en África.
Nos parece que este enfoque tiene mucho potencial y por eso estamos proponiendo, y esto me gusta mucho que sea Tikal una de las primeras sedes donde estamos compartiendo esta información, porque estamos proponiendo replicar esta metodología en América Latina y el Caribe. No queremos partir de cero ni reinventar la rueda, como podemos decir de manera popular. Queremos tomar en consideración los esfuerzos previos que se han llevado a cabo en este sentido. Por ejemplo, la CNIC produjo un informe sobre conectividad en la región en 2020. Sé que hay muchos trabajos alrededor de este tema y queremos tomarlos en cuenta para conformar el marco teórico en el que vamos a desarrollar el proyecto. Estos meses finales de 2021 estamos haciendo un llamado a las organizaciones que estén interesadas en poder alojar una de estas sondas que les estaba mostrando, estos Raspberry Pis que van a correr el software que estamos utilizando. Lo que queremos es identificar en cuántos países podríamos desplegar estas sondas, con cuántos actores, con cuántos aliados podríamos contar para poder hacer las mediciones en 2022. Y esto lo queremos hacer difundiendo los resultados de África. De hecho, el informe completo está disponible en nuestra página en Pulse, en esta plataforma que les mencionaba, pulse.internetsociety.org/resilience. Ahí está publicado el informe en inglés, en español y en francés, por si quieren revisar con detenimiento la metodología, si quieren mejorar cosas, si ustedes han estado trabajando en alguna herramienta que haga mediciones relacionadas con la resiliencia de Internet, pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden sugerirnos que incorporemos estas herramientas al software que estamos utilizando, porque ahorita en estos meses vamos a estar planeando cómo implementar el proyecto en 2022 en América Latina y el Caribe. Se pueden poner en contacto con Christian O'Flaherty, que les ofrece disculpas porque tuvo que salir por un tema de una emergencia, con nuestro vicepresidente regional, con mi colega Shernon Osepa, que es director para desarrollo, sobre todo enfocado en los países del Caribe, o conmigo directamente. Nosotros podemos trabajar con ustedes. Hemos estado también haciendo el llamado con la KIX, con la CNIC. Vamos a estar buscando a otras organizaciones porque nos interesa mucho conocer cuál es el interés de ustedes, si estarían dispuestos a alojar alguna de estas sondas en sus instituciones, si tienen sugerencias para mejorar o transformar el proyecto. Con todo gusto estamos disponibles. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Los felicito mucho también a Tikal por la organización de esta conferencia, la realización exitosa de un evento más, y espero mucho que en la próxima conferencia Tikal podamos vernos en persona y saludarnos con la calidez que siempre caracteriza a la comunidad Tikal. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Israel. Definitivamente yo creo que van a haber muchos interesados en poder apoyar en este proyecto. Y desde ya, y hablando ahí un poquito sobre como el punto de intercambio de tráfico de Guatemala, pues estamos interesados de poner algo ahí. Ya tenemos un Anchor de Ripley Atlas, entonces podemos con mucho gusto hostear algo más ahí desde Guatemala, que es parte del IXP de Guatemala, y RAI, que es la red nacional también. Ok, excelente. Entonces, con esto damos por concluida esta sesión paralela, agradeciendo de nuevo a todos los participantes que lograron llegar hasta este punto y darnos sus experiencias, ¿verdad? Les agradezco a todos y que pasen una muy buena tarde y terminen de sacarle provecho a esta conferencia de Tikal 2021.